uma breve apresentação mútua, né? Entretanto, a turma que temos presente é a turma do segundo ano de Serviço Social. Esta disciplina é a unidade curricular Sociologia das Organizações. Olá, professor. Boa tarde. Como é que se Bem, Olá, professor. bem. Como é que se diz isso? E no âmbito da disciplina Sociologia das Organizações, onde essencialmente falamos sobre as organizações sociais e onde falamos em muitas teorias que estão relacionadas com o funcionamento das organizações, com o mundo do trabalho, com as relações sociais que se estabelecem nas organizações, e nesse âmbito achei que seria pertinente, a partir desta altura e até o final, praticamente até o final do semestre, trazermos convidados em todas as aulas e organizar este ciclo de aulas abertas, onde possamos aqui discutir a realidade do trabalho social, o papel do assistente social nas organizações. Portanto, como já temos aqui falado muitas vezes, as organizações são, na maior parte dos casos, o nosso campo de trabalho, onde nós, assistentes sociais, desenvolvemos funções no dia-a-dia. Hoje, trazemos aqui um assistente social da minha geração de formação, também sou assistente social de formação base, como vocês sabem, Dr. Zé Guerra. Tem um currículo que eu vou tentar não deixar nada para trás, mas tem um currículo notável. Iniciou funções como assistente social, como técnico superior na Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Entretanto, ao fim de uns anos, ingressou na Segurança Social como diretor e foi diretor da Segurança Social também durante vários anos. Entretanto, fez mestrado em Sociologia na Universidade de Évora e enverdou pela via política e hoje é vereador na Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Penso que não me esqueci de nada, portanto falei no elementar. Vou-vos deixar com um excelente comunicador, portanto uma pessoa que tem uma experiência notável na área da intervenção social e enquanto assistente social. Espero que vocês beneficiem desta mais-valia e que façam perguntas também para que não fiquem quaisquer dúvidas sobre o papel profissional do assistente social numa autarquia. Está bem? Então, ficam então com o Dr. Zé Guerra. Estejam à vontade. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Vamos ver. O José Manuel já criou aqui expectativas muito altas, portanto, eu não me revejo com esses dotes de comunicação, como ele estava a dizer. Eu gostava, enfim, que vocês me ajudassem também neste momento que vamos aqui ter, fundamentalmente intervido. Portanto, é mais simples se de facto nós podemos ter a possibilidade, podemos ter aqui uma conversa, portanto, sintam-se completamente à vontade para intervirem quando entenderem. Portanto, foi-me lançado este reto para falar aqui sobre o trabalho dos assistentes sociais nos municípios, e eu se calhar começava perguntando a vocês, enfim, tentando perceber qual é a percepção que vocês têm sobre o trabalho que é feito nas autarquias, nos municípios e dos assistentes sociais. Quem é que já teve contacto com o trabalho dos municípios ao nível da ação social, dos assistentes sociais? Alguém quer lançar aqui alguma... Nós já tivemos uma aula aberta com assistentes sociais de Alcácer. Sim, e os assistentes sociais também desempenhavam, explicavam-nos também um pouco do trabalho na autarquia. E qual é a ideia como vocês ficaram? Qual é a percepção que vocês têm? Trabalho com nível multidisciplinar e é um trabalho que atua em várias vertentes. E depois a ideia com que eu fiquei é que também parte muito das necessidades do município.
Se houver necessidades mais ao nível dos idosos, se calhar desenvolvem-se mais trabalhos ao nível dos idosos. Se houver mais ao nível das crianças, desenvolvem-se mais direcionados aos níveis das crianças. Eu acho que veio um bocadinho município por município, foi a ideia que eu fiquei. Muito bem. Mais alguém quer complementar o que a colega disse? Não? Ok. Eu acho que vai na linha correta, tanto porque, efetivamente, o trabalho que é feito nos municípios tem muito a ver com, desde logo, com duas coisas fundamentais. Aquilo que é as competências dos municípios em matéria de ação social, mas também com aquilo que são as opções políticas que existem nesses municípios para dar resposta a essas necessidades. Portanto, isso varia bastante. Deixa-me só, eu acho que é sempre importante nós, antes de falarmos daquilo que se faz atualmente, tentarmos fazer uma contextualização. Uma contextualização histórica, porque a história serve também para isso, serve para nós percebermos como é que chegámos até aqui, o que é que nos trouxe até aqui, porque é que aquilo que hoje funciona e a forma como funciona, porque é que, enfim, porque é que ao nível daquilo que foi a evolução histórica, quais foram as razões que nos trouxeram até aqui. E eu, se calhar, começava por falar de uma data que é uma data muito importante e que nós estamos a celebrar agora. Portanto, nós, daqui a 10 dias, vamos estar a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. O 25 de Abril é uma data muito importante, não só pelas questões enfim, da liberdade e da conquista da liberdade, que se garantiu a partir dessa altura, mas do ponto de vista daquilo que foram as mudanças sociais a todos os níveis, portanto, nós conhecemos mudanças sociais muito relevantes. É muito importante nós termos a noção daquilo que eram as condições sociais antes de 1974. E eu penso que vocês, enfim, não sei se vocês têm noção, mas as pessoas antes de 1974 tinham, do ponto de vista daquilo que era a sua qualidade de vida, tinham muitos déficits, desde logo ao nível da habitação. Portanto, nós, as pessoas, de facto, a qualidade da habitação não tinha nada a ver com aquela que temos hoje, apesar de termos problemas ao nível da habitação, mas não tem nada a ver com o que vivíamos na altura. Portanto, havia situações de sobrelotação, as famílias tinham um número de elementos muito elevado face àquilo que eram as habitações que estavam disponíveis. Ao nível da falta de determinados serviços básicos, como as questões da água e do saneamento, que não existiam em geral. Tirando as localidades maiores, as principais cidades, mas se nós pensarmos naquilo que é a realidade de uma região como a nossa, muito baseada em pequenas localidades rurais, praticamente a população em geral não tinha acesso a abastecimento de água ou a saneamento ou sequer a uma recolha de lixo organizada. Portanto, as pessoas depositavam o lixo junto às suas localidades porque os municípios, em geral, não faziam a recolha desse lixo. Portanto, não havia, do ponto de vista daquilo que é outros serviços básicos, como, por exemplo, a questão dos caminhos, dos arruamentos, portanto, as aldeias praticamente, enfim, nem sequer eram pavimentadas, não havia iluminação pública em geral. Portanto, estou a falar em termos gerais, alguns indicadores que é importante vocês percebam que existiam regiões como a nossa antes do 25 de Abril. E depois, ao nível de outras áreas fundamentais, por exemplo, na área da educação, havia uma taxa de analfabetismo muito grande. As pessoas que tinham alguma escolaridade tinham pouca escolaridade também.
Do ponto de vista da saúde, nós tínhamos indicadores de saúde muito deficitários face àquilo que nós temos hoje. A esperança média de vida era, enfim, muito mais reduzida do que aquela que nós conhecemos hoje. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil também muito elevada face àquilo que nós temos hoje. E, portanto, no fundo, a Revolução de Abril representou, enfim, teve um impacto muito grande, não só no sentido de promover a participação política das pessoas, mas também no sentido de promover uma mudança substancial ao nível das condições de vida e das condições sociais das comunidades. E o poder local, os municípios, as freguesias, tiveram aqui um papel muito importante. Não foram só os municípios e as freguesias, mas claramente, na minha perspectiva, muito daquilo que é hoje a qualidade de vida das pessoas, das comunidades, tem a ver com o trabalho que foi feito ao nível das câmaras e ao nível das freguesias. E isso aconteceu porque, enfim, até 1974, praticamente as câmaras e as freguesias, do ponto de vista das competências que tinham, eram muito reduzidas em termos globais, tinham muito poucos meios. Portanto, o poder era muito centralizado, era sobretudo o investimento que era feito nas comunidades, era sobretudo proveniente da ação do Estado Central, e depois de 1974, efetivamente, foi dada uma capacidade completamente diferente aos municípios e também às freguesias, mas sobretudo aos municípios, para ter uma intervenção muito mais forte naquilo que é a vida das comunidades. E, olhando para aquilo que foi a evolução na ação dos municípios, a primeira preocupação que houve da parte dos municípios foi, fundamentalmente, responder àquelas questões que, na altura, eram consideradas as mais urgentes. E as mais urgentes era dar resposta, no fundo, à falta de infraestruturas básicas. Não é? Aquilo que eu vos falei, a questão do abastecimento de água. Não é? Portanto, vocês não são desse tempo. Eu também nasci depois de abril de 74, em dezembro de 74, mas, enfim, estas mudanças não ocorreram no imediato. Né? Portanto, as coisas foram acontecendo. Eu, que vivia numa aldeia, Conselho de Ferreira, lembro-me perfeitamente que a maioria das pessoas não tinham água canalizada nas suas casas, não é? E, portanto, a forma que tinham de aceder à água era ir a um fontanário público, não é? Portanto, para poderem ter acesso a essa água. É claro que isto depois tinha algumas influências, eu recordo que tinha algumas influências naquilo que era a vida social também das comunidades. Portanto, o facto de, ao final da tarde, em geral, eram as senhoras que faziam isso, não é? Iam as mães e as filhas buscar água. Portanto, é evidente que ao final da tarde os rapazes, em geral, estavam em determinados locais estratégicos, não é? Que era aquela hora em que passavam as mães e as filhas para ir buscar água. Pronto, mas, efetivamente, os primeiros anos da intervenção dos municípios, em geral, foi muito voltado para esta questão das infraestruturas básicas. Não é? Enfim, é evidente que o ritmo em que se vai dando resposta a estas necessidades não é igual em todos os municípios. Não é? Até porque, se vocês pensarem, enfim, os concelhos não são todos iguais. Não é? Por exemplo, o concelho de Barrancos, que tem uma única freguesia, um aglomerado, é completamente diferente do concelho de Mértola
ou do concelho de Odmira, que tem muitas localidades e a coisa era muito mais dispersa. Portanto, conseguir levar estas infraestruturas básicas a um concelho que tinha muito mais localidades foi seguramente um processo muito mais difícil e muito mais demorado. Mas, de qualquer maneira, aquilo que aconteceu, em geral, foi que nos primeiros anos, efetivamente, os municípios fizeram um investimento muito grande nestas matérias de infraestruturas básicas. Depois, aos poucos, foram dando resposta também a outras necessidades que existiam ao nível da criação de equipamentos de lazer, de equipamentos culturais, de equipamentos desportivos e determinadas preocupações que hoje fazem parte da ação dos municípios, eu diria que só a partir dos anos 90 é que passaram a estar mais presentes. A questão da promoção do desenvolvimento económico é uma delas e outra delas é também a intervenção ao nível da ação social. E, portanto, era aqui que eu queria, enfim, chamar a vossa atenção para aquilo que levou, no fundo, a que os municípios passassem a ter uma intervenção mais forte em termos de ação social. Eu penso que vocês já ouviram falar, enfim, seguramente que sim, desta medida que hoje é o rendimento social de inserção, mas que na altura, quando foi criada, o nome que tinha era o rendimento mínimo garantido. Esta medida foi muito importante. Na minha perspectiva, é uma medida crucial e marcante naquilo que é a evolução do sistema de políticas sociais a nível nacional. Porque ela foi criada em 1996 e começou a ser implementada em 1997. E o que é que esta medida tem de relevante? O que ela tem de relevante é que, além da atribuição de uma prestação social às famílias que tinham carências económicas, ela associa uma outra componente que é muito importante, que é a existência de um plano de inserção. Ou seja, é aquela máxima: a quem tem necessidade não te limites a dar um peixe e ensina-o também a pescar. Não é? Portanto, qualquer pessoa, qualquer família que a determinada altura tem determinadas carências, é preciso, num primeiro momento, avançar com o apoio, e aí a prestação tinha esse papel, mas o objetivo não é que estas pessoas ou estas famílias fiquem dependentes desse apoio para sempre. Não é? Portanto, o objetivo deverá ser apoiar estas pessoas, estas famílias, a fazer um percurso de inclusão para que, com o tempo, deixe de ser necessário de atribuir esta prestação. E isso acontece quando foi feito um trabalho para as várias entidades com essa família, nas várias dimensões de intervenção que, enfim, permite que as famílias possam, de facto, ter aqui uma evolução importante. E, na altura, quem coordenava esta medida era a Segurança Social, mas estavam associadas várias outras entidades que são fundamentais do ponto de vista da inserção dos elementos do agregado familiar. Portanto, tínhamos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é quem faz a gestão das questões do emprego e da formação profissional. Tínhamos a saúde, tínhamos também a educação e as câmaras municipais, na altura, se calhar pela primeira vez e de uma forma estruturante, acabam por ser chamadas para ter aqui um papel muito relevante na contratualização da inserção social com as famílias. E, portanto, eu diria que começa aqui, na minha perspectiva, ainda que existam aqui outras situações que nós temos que olhar para elas como exceções. Enfim, eu quero lembrar o seguinte: uma das intervenções que depois do 25
25 de Abril foi muito relevante foi a intervenção a nível da habitação social. Não foi em todo o país, foi sobretudo em determinadas regiões, regiões mais urbanas ou nas cidades maiores, não é? Mas, a partir dessa altura, as câmaras, efetivamente, tendo habitação social, muitas delas acabaram por contratar também assistentes sociais para fazer a gestão da integração dessas pessoas. Mas, tirando essas câmaras maiores, eu diria que a generalidade dos municípios, só no final dos anos 90, é que, com a criação destas duas medidas, o rendimento mínimo garantido e também da rede social, é que começam, no fundo, a sentir a necessidade de contratarem assistentes sociais. Ou seja, houve, ao nível daquilo que foi o contexto geral, em que o Estado começou a ter a necessidade de descentralizar algumas das respostas que existiam e, portanto, num primeiro momento, o que fez foi, nas respostas sociais, fez isso com as IPSS, não é? Porque o Estado, primeiramente, aquilo que tinha era, fundamentalmente, era o Estado que prestava esses cuidados, mas depois, sobretudo a partir dos anos 80, 70 talvez, mas sobretudo a partir dos anos 80, houve um movimento muito grande no sentido de descentralizar essas competências para as instituições particulares de solidariedade social, não é? E depois 90, até hoje, não é? E, no caso concreto dos municípios e das outras entidades locais, não apenas as instituições sociais, portanto, o Estado percebe que consegue uma maior eficácia social e consegue, com maior eficiência, ter um maior impacto social se tiver a capacidade de mobilizar os municípios e as várias entidades locais para este trabalho. E, portanto, estas três medidas que nós aqui vemos, o rendimento mínimo garantido, que atualmente se chama rendimento social de inserção, as redes sociais e também as comissões de proteção de crianças e jovens, são claramente medidas que o Estado Central, enfim, o Estado Central procurou criar condições para que progressivamente, ao nível local, estas entidades tivessem um papel cada vez mais relevante nas políticas sociais. É evidente que, a partir deste momento, é difícil que as câmaras não tenham ao seu serviço assistentes sociais. E, portanto, nós, desde os anos 90 até hoje, efetivamente, as câmaras acabaram por ser obrigadas a contratar muitos profissionais, não só de serviço social, enfim, também de outras formações que são primas, talvez, de sociologia, psicologia, tudo isso, mas aqui os assistentes sociais têm um papel muito determinante. Pronto, nós, além disso, tivemos também durante este período os tais projetos de financiamento destinados a grupos sociais específicos, não é? Aos mais idosos, atualmente aos migrantes também, enfim, toda esta evolução acaba por desembocar na descentralização de competências, ou seja, todas as competências que neste momento estavam na segurança social, em matéria de atendimento social e de acompanhamento social, ao nível das famílias da ação social e do rendimento social de inserção, portanto, neste momento passaram para as câmaras municipais. Portanto, e com isso, a Segurança Social financia os municípios e os municípios têm que estar dotados de equipas para poderem responder, no fundo, aos desafios que neste momento existem em matéria de ação social.